A Espanha é o terceiro maior país produtor de vinhos do mundo, ficando atrás somente da Itália e da França. O país possui uma tradição de séculos e é dona das incríveis uvas Tempranillo e Garnacha. Então, no sexto episódio sobre a geopolítica dos vinhos, aqui no podcast do Mundo do Vinho, é claro que a gente fala sobre a Espanha e seus encantos ao redor da Europa. Eu sou o sommelier Sidney Lucas. E eu sou o jornalista Estevão Limana, e aqui a gente fala de vinhos espanhóis. Sem afetação. E realmente a Espanha é um país encantador e dono de umas das uvas que estão no meu coração. Tempranillo e Garnacha, que você falou aí, estão no coração e também sempre na adega, meu caro Sidney. São incríveis de fato. A Espanha como um todo, né, tem um contexto muito interessante assim no mundo do vinho. Hoje nós vamos desmembrar a Espanha, falar das regiões produtoras. Tem Rioja, tem Priorato, também tem o vinho de Jerez. São curiosidades muito bacanas que é legal de trazer aqui. Sim, vai ser um papo bem rico, né? Bem bacana. A Espanha, né, todo mundo sabe, está na Europa, tem uma população de aproximadamente 48 milhões de pessoas. Dá para definir como um país que tem realmente tradição no vinho. Foi no país ibérico que surgiram as importantes uvas, uma forma de classificação de rótulos e também algumas técnicas de vinificação. A Espanha se destaca, né, por esse terroir mais característico e é apreciado, acho que no mundo todo, aqui no Brasil também. E é o terceiro maior produtor de vinhos do mundo, ficando atrás da Itália e da França, e gera aproximadamente 4,5 bilhões de litros da bebida por ano, muito disso é trazido aqui para o Brasil. E é por isso que nós estamos também com um vinho aqui na nossa bancada. E nós vamos beber hoje também, Cid. Hoje está liberado? Está liberado. Beber um vinho catalão. Um Garnacha. Garnacha, característico. Isso aí. Já vou abrir aqui, né? Catalunha, que também é uma região vinicultora. Tem o Barcelona, a equipe lá, tem os catalães, e às vezes eles gostam também de se declarar independente da Espanha, mas também tem vinho bom lá. Sim, muito. Aquela região toda lá, né? Além dessa briga aí de política, né? Que o catalão não gosta de ser espanhol. E tem também o País Basco ali, que é uma região próxima, que também tem essa questão toda política de divisão, mas que são regiões importantes na produção de vinho. Regiões importantes. Aí, Sidney, está abrindo o nosso vinho do nosso podcast de hoje, um Garnacha, para a gente começar bem esse papo, né? Quer falar desse vinho antes da gente começar o nosso papo? Dizer o que vinho é esse? Se tu indica para quem tá nos acompanhando? Deixar o pessoal curioso mais pro final. Mais pro final? Para obrigar eles a assistir. Ah, é verdade. Mas é um Garnacha, beberemos um Garnacha. Incrivelmente, o vinho do Novo Mundo com a uva aqui na frente. O do Velho Mundo com a uva aqui na frente, escrita. A Espanha é o país europeu que tem mais essa pegada de Novo Mundo, no estilo do vinho em si. Então não é de se surpreender que eles têm algumas atitudes, assim, alguns hábitos que são comuns no Novo Mundo, como, por exemplo, colocar a uva no rótulo. Eles já fazem isso há muito tempo, né? Em algumas apelações de origem ali, não colocam, que é aquele padrão europeu, mas é muito comum encontrar os vinhos europeus com a uva escrita no rótulo, que é um hábito do Novo Mundo, né? E no estilo, na Europa, é o vinho ali que mais tem essa pegada de Novo Mundo. É um país do velho continente, do velho mundo, com um pezinho no Novo Mundo. Eles usam há muito tempo barrica americana, coisa que só eles fazem na Europa. Os mais conservadores ali, eles costumam usar nos vinhos metade, por exemplo, de barricas americanas e uma outra metade de barrica francesa. Mas é muito raro algum produtor que usa só barrica europeia. Então eles sempre tiveram essa pegada mais modernista, assim, tanto que os vinhos têm essa pegada também de mais extrato, mais corpo, né, mais robustez. É a Espanha pode ser o primeiro país da Europa, por exemplo, para quem está começando no mundo do vinho, porque ele tem um estilo mais fácil, mais parecido com a Argentina, com o Chile. Olha aí, é uma boa dica. É a primeira dica do episódio de hoje. Começando a beber vinhos do Velho Mundo, aproveite e beba vinhos espanhóis. O Raiz está com uma taça lá, vamos ajudar ele lá também, senão ele vai ficar triste. Para quem não sabe, o Raiz é o nosso... Agora vai entrar uma mão aqui.
O Heinz é o nosso técnico aqui, que faz o corte das câmeras, do áudio, tá sempre junto. Saúde, Heinz. Saúde. Ele mandou um abraço no episódio da França número 1, né? Aí, ó. Só a mão. Só a mão. Você não sabe quem é esse rapaz. Um brinde? Garnacha. Ótimo vinho. Gosto bastante. Para falar do nosso assunto da Espanha, Sidney, eu acho que é legal trazer uma curiosidade a respeito do vinho Jerez, né? Calcula-se que mais ou menos 1000 anos antes de Cristo já havia essa prática de desenvolver esse tipo de vinho, que era feito com uvas locais. Posteriormente, até no Império Romano, essas bebidas eram produzidas na região hispânica e ganharam bastante reconhecimento, foram exportadas e até trocadas por todo o velho continente naquela antiga prática do escambo. Tem aí uma pessoa conhecidíssima da história, que foi o primeiro naturalista, o Plínio o Velho, né, também foi considerado como um dos primeiros críticos do vinho. Ele fez bastante referências a esses escritos e também à qualidade dos rótulos que eram vinificados na Catalunha. Dá para falar que essa produção do vinho Jerez foi espalhada pelo mundo todo, é um vinho diferente, né? Ele traz aquela pegada do vinho fortificado, até um pouco mais licoroso. Vou dizer que ainda não experimentei um vinho Jerez, mas esse era um dos primeiros vinhos produzidos na Espanha e também consumidos por eles por lá, né? Sim. Acredita-se que a Espanha vitivinícola, a Espanha de modo geral, começou ali, na região de Andaluzia. Vou mostrar uma imagem daqui a pouco que vai ilustrar como que as videiras foram espalhadas pela Europa. E muito provavelmente a Espanha começou ali. E depois a cultura do vinho, o plantio de videiras, foi se expandindo para o centro até chegar no norte. E então ali, com certeza, é a região mais tradicional da Espanha. Mais tradicional. E o Jerez, muito provavelmente, é também o vinho mais tradicional da Espanha. Se nós estamos falando aí de 1000 anos antes de Cristo na produção, quando a Espanha desbravou a América, né, quando fez as grandes navegações e descobriu juntamente com Fernão Magalhães, que era um português, mas que veio com a coroa espanhola para a América, eles também trouxeram esses vinhos para cá. Então dá para dizer que também foi um dos primeiros vinhos que foram trazidos para a colonização espanhola na América e também colonização portuguesa depois. E esses vinhos, eles também, né? Dá para dizer que até aquela praga da filoxera, eles foram bem vendidos. Eu não sei como é que hoje é o Jerez, os vinhos de Jerez, se eles chegam ainda, se eles têm esse apelo grande ou se essas uvas mais, vamos dizer assim, comerciais acabam ganhando espaço. Não, o Jerez, por ser um estilo diferente, um vinho fortificado, ainda faz todo sucesso, né? E o Jerez fino, por exemplo, porque o Jerez tem um monte de tipos, né? Tem o Pedro Ximénez, tem o fino, tem o amontilhado, tem vários estilos de Jerez. Tem um deles, que é o Jerez fino, que é o seco, branquinho, mais fresco. Ele é considerado um dos vinhos coringas para acompanhar a comida. A paella. Pratos espanhóis. É incrível, então... O espanhol gosta muito do Jerez e quem aprecia em todo o mundo vinhos fortificados, com certeza tem Jerez na adega. Para quem não sabe o que é um Jerez, então dá para dizer que é algo bem similar a um vinho do Porto, algo assim, um Marsala, etc. É um vinho branco, né? O Jerez, o vinho do Porto é tinto, mas é aquela mesma categoria de vinho fortificado. Mas é um vinho branco fortificado ao estilo do vinho do Porto, só que ele tem uma característica diferente do vinho do Porto, porque alguns são muito mais doces que o vinho do Porto, outras categorias são menos doces que o vinho do Porto, e outras categorias são secos, são sequíssimos. Fortificado, mas seco. Mas todos fortificados. E a região é incrível, sabe? Tem muita influência marítima, e o solo deve ser o solo mais calcário do planeta. É branco. O solo da zona do Jerez chama albariza. Talvez os Jerez sejam os vinhos da Espanha mais minerais que existem, graças ao solo. Esse solo é branco desse jeito porque é puro calcário. Não tem nada de artificial aqui. Não, o solo, a característica própria dele. É o solo natural. Esse solo é chamado lá de albariza. Albariza. É puro calcário, não é à toa que é branco, né? Essa coisa mais arenosa, toda solta, isso é puro giz, é um chão de giz. Quase a música do Zé Ramalho, então. E é responsável pela profundidade, pela característica de mineralidade muito profundo, muito marcante dos vinhos de Jerez, sejam eles doces ou secos.
Mesmo os vinhos doces com 100, 150 gramas de açúcar por litro, que é o caso dos Pedro Ximénez, são extremamente minerais também, então é incrível. Mas além do solo, tem também a questão climática, né? Que contribui para essa mineralidade e a elaboração de vinhos desse jeito ali, nesse estilo ali no extremo, a gente está falando aí no extremo sul da Espanha, né? Onde tudo começou. Coloca aquele mapa das setinhas ali, Heinz. Vamos ver o mapa da Espanha, então, para quem está só nos escutando. Na verdade, a gente não é mapa, é uma imagem, eu falei errado, é uma imagem que mostra, com aquele monte de setinha, que meio que explica o porquê que tudo começou ali na Andaluzia. Que é a origem das uvas, das variedades de uvas. Vai passando, você vai ver uma imagem com um monte de setinhas. Nos fenícios ali, o povo fenício hoje é o que equivale ao Líbano ali. Os fenícios viviam ali naquela região do Líbano e uma parte desse povo também na Síria. Os fenícios eram 10 ou 12 tribos espalhadas que formavam uma nação, mas uma parte no Líbano, outra parte lá na Síria, mas uma nação só. É uma região difícil viver ali. Muita aridez e tal, muita seca. O jeito é os caras caírem para o mar. E no caso ali o Mediterrâneo. Uhum. E com o passar do tempo, eles foram dominando todo o comércio do Mediterrâneo. E foram eles, e é por isso que os turcos, porque são chamados de turco, todo mundo que vem de lá é turco, né? Turco, tudo é Arábia Saudita, tudo da região lá oriental é turco. Foi aí que eles pegaram a fama que tem hoje, de serem bons comerciantes e tal, né? De abrir o lojinha. Vou abrir meu lojinha. Você vai ver, né? O pessoal que vem dessas regiões, os árabes, eles têm uma habilidade pro comércio incrível, né? Sim. Incrível. E pegaram essa fama, mas graças aos fenícios, né? Que tá ali no norte de Israel, ali, né? Que hoje equivale ali ao Líbano. E eles viviam do mar. Caíam pro mar. Então dominaram todo o comércio ali com o passar do tempo. E eles foram responsáveis por espalhar as videiras também pela Europa e norte da África. Como eles dominavam todo o comércio do norte da África e toda aquela costa ali mediterrânea, eles foram espalhando a cultura deles também e foram espalhando vinhedos. Então eles foram responsáveis por levar as variedades de uva, muitas delas, para tudo que país produtor no norte da África, que produz vinho também no norte da África, e também na Europa ali. Só que as uvas que chegaram na Península Ibérica ali, Portugal, Espanha, esse espalhar de videiras começou pelos fenícios. Só que logo depois vieram os gregos levando uvas, os romanos, os árabes, os cartagineses, os tartessos. Então não é à toa que na Espanha e em Portugal tem uvas ali que são originárias dali, que são autóctones dali, como a Tempranillo, né, como a Touriga Nacional, falando de Portugal. Mas elas vieram de um enxerto uma da outra, alguma coisa assim, não? Não. Muitas delas são uvas que foram levadas para lá, mas uvas são naturais ali, sem E o terroir lá modificou. Sim. Legal. Né? Então, por isso que tem essa variedade tão grande de uvas na Península Ibérica. Então a gente está falando só de Espanha hoje, mas a gente vai abordar Portugal também. Então está dentro desse contexto. Né? Então não é à toa que a gente pode afirmar que a Espanha muito provavelmente começou no extremo sul ali. A Espanha é vitivinícola. Então depois foi subindo lá para o norte, para o centro e para o norte. Legal. Pô. Agora bota aquela outra imagem que tem um mapa com 3 círculos ou 3 círculos sobrepostos ali. Olha isso aí. Além daquela questão do solo que é muito diferente dependendo de onde está na Espanha, a questão climática também é um grande definidor do estilo do vinho. Lá embaixo, no sul, no extremo sul e na costa leste ali, onde está a Catalunha, onde está Rumija, outras regiões importantes ali, o clima é mediterrâneo. Então, esse clima mediterrâneo contribui muito para essa mineralidade, para esse refinamento, não mineralidade, mas refinamento dos vinhos. Tanto que os vinhos dessa costa, desde a Catalunha até aqui embaixo, o extremo sul aqui,
são os vinhos menos pesados. São os vinhos mais refinados, mais elegantes. Embaixo, o Jerez, apesar de ser um vinho fortificado, ele não deixa de ser refinado, elegante, mineral, né? Então, por conta desse clima mediterrâneo. Já lá em cima, no extremo norte, lá, o clima já é oceânico. E no centrão aqui é continental. Agora, por que tem esses 3 tipos de climas diferentes na Espanha? Porque lá em cima tem várias cadeias de montanha aí que definem isso. Então, por exemplo, lá em cima tem a Serra da Cantábria. Mais para cá tem os Pirineus, né? Mais perto da Catalunha tem os Pirineus. Tem o maciço, a meseta central aqui no centro, ali, não no centro, mas para onde está passando aquela faixa verde ali, mais ou menos, né? Onde a faixa verde e a roxa se encontram. Então ali é gigante, né? Vai do norte lá até o sul aqui e tem outras, pelo menos 3 grandes serras ali, todas separando o território. Então, do lado de cá dessas serras, o clima é mediterrâneo. Do lado de lá, de cima, do norte, do extremo norte lá em cima, vou subir lá. Vai lá. Aí, ó, Silvio Santos. Então aqui tá a Serra da Cantábria, aqui tá os Pirineus e aqui tem várias cadeias de montanhas aqui. A meseta central é a principal dela, mas tem muitas outras aqui. Então meio que ela divide os territórios. Do lado de cá da meseta central, o clima é mediterrâneo, porque pega toda essa influência do mar Mediterrâneo aqui e ela para na meseta central. Aqui também é igual. Do lado de lá, aqui nas Rias Baixas, aqui, é um reduto de vinhos brancos. Por quê? Essa cadeia montanhosa aqui separa o centro do país de lá. Então, essa influência marítima também se esbarra aqui nos Pirineus aqui e na Serra da Cantábria. Então, o que sobra aqui? Um imenso vale, né? Serra, aqui um imenso vale. E aqui o clima é continental, porque não chega aqui esses ventos marítimos, esses ventos úmidos. Então, aqui é um lugar seco pra caramba, com extremos, frio extremo, calor extremo, as estações do ano todas extremas. E aqui tem mini vales que produzem vinhos incríveis. Aqui, por exemplo, está a Ribeira del Duero, né? Também debaixo dessa condição está a Rioja, porque aqui os Pirineus e a Serra da Cantábria também protegem isso aqui. Então, clima extremamente continental. Tem um momento aqui, outro, que tem essa interseção aqui, que é uma zona de conflito, mas aqui também é clima continental. Entende? Então, essa parte verde aqui em cima, clima oceânico, justamente quem define essa questão climática são as cadeias montanhosas da Espanha. E o solo se diverge bastante também. Então, a questão do solo lá embaixo, não vai encontrar um solo daquele estilo em outras partes, porque tem uma variável bem grande de solos em toda a Espanha. Sim. E a gente vai poder mostrar isso com fotos e vai ficar muito didático, assim, porque dá para perceber a diferença de solo pela coloração. Pela coloração. O branco, então, sempre fica como referência, o mais calcário possível. Lá no extremo sul. Lá no extremo sul, o branco, o Jerez. Sim. Quero beber um fortificado Jerez. Sim. Fechou. Tem alguma exceção de solo muito calcário também lá na Catalunha, mas não chega a ser tão calcário quanto lá, quando o solo de Albariza, lá na zona dos Jerez. Jerez, denominação de origem Jerez mesmo. Nós temos aí alguns vinhos de Granada, já vi também, de alguma coisa de Córdoba. E temos mais algumas outras regiões que a gente pode abordar agora, então. O que dá pra gente falar? A próxima aí, Cid. A gente falando de solo calcário, vamos lá pra Catalunha, então. Catalunha, beleza. Né? Os catalães. Os vinhos da Catalunha já começam a se diferenciar um pouco do resto da Espanha pela uva. Lá tem Tempranillo também, claro, tem o Priorato ali, que é uma zona que tem a Tempranillo muito boa ali, e os vinhos são incríveis, muito longevos, são vinhos excepcionais. Mas a regra na Catalunha é a Garnacha. A Garnacha. Nós estamos apreciando hoje. Exatamente. E os garnachas da Catalunha são incríveis, bem refinados, elegantérrimos, assim. É uma uva que lá, pode-se dizer que é o melhor local. Os 2 melhores lugares para se plantar garnacha no mundo é na Catalunha ou no Vale do Rhône, no sul do Vale do Rhône.
E elas têm características diferentes, né? Quando é feita na França e na Espanha. Bastante diferentes. Na França, ela costuma ser um pouco mais de força do que os de Châteauneuf-du-Pape, por exemplo, que é a mesma uva, a Grenache, né? Então, poucas zonas têm capacidade de fazer vinhos grandiosos com essa uva, que é uma uva incrível. Que é o que nós estamos bebendo hoje aqui. Estamos aqui, ó. Sim. O pessoal sempre fica perguntando pra gente, que vinho vocês beberam no podcast? Que vinho é esse, ó? Ramon Roqueta, Garnacha 2020, um vinho tinto da Catalunha. É isso, seu Sidney? Da Catalunha. E detalhe, é um vinho com uma passagem rápida em barrica, extremamente elegante, assim, vinho de R$100, que eu acho que vale bem mais, e não é um vinho caro. Vinho até R$100 e tá dentro do preço normal de vinho, assim, né? É um dos vinhos mais custo-benefício muito bons. Eu lembro, eu já bebi esse outras vezes. Até escolhi, fiz um almoço de aniversário esses dias com a família, alguns amigos também, e acabei também escolhendo um desses aqui. Tem Tempranillo também deles, né? Tem Tempranillo, tem Garnacha Blanca, que é muito bom também, vinho branco. Esse vinho pode ser comprado na Decanter, né? Que é a importadora que traz ele. Você comprou, que você trouxe pra cá. Legal, tá aí. Então, cerca de R$100, procura aí Ramon Roqueta e beba o vinho que nós estamos aqui no podcast. Ô Sidney, a gente sabe que a Catalunha é uma região importante, seja para a história política da Espanha, também para a produção de vinhos, e ela é dona de pelo menos 12 sub-regiões, né? E a gente tem a Cava, que também é muito famosa, muito ouvida e até disputada. Só que também ficamos na dúvida do que é a Cava. Cava é o equivalente a um champanhe, né? Não estou comparando, porque são produtos diferentes, assim, mas são elaborados da mesma maneira, pelo método champenoise, é obrigado. E, assim como a champanhe, é uma apelação de origem controlada. Mas, e por ironia, a legislação permite produzir cava em qualquer lugar na Espanha. Mas, por ironia, 90% das cavas saem da Catalunha. A Catalunha, sim. A Catalunha, se for observar ali no mapa, aquela parte verde lá, aquela ponta verde, ela, chutando aqui, 70% do território já foi submerso, já foi fundo do mar. É por isso, assim como a Andaluzia também, é por isso que lá o solo também é bastante calcário, com muito animais marinhos fossilizados e tal. E tem uma região, o coração dela ali, chama San Sadurní d'Anoia. San Sadurní d'Anoia é a zona mais calcária dali, uma das zonas mais calcárias, e é o coração da produção de cavas de alto padrão. Está na Andaluzia. Então, uns 80% de tudo que produzem no volume de cavas saem dali também. Mas não só de cava, né? Ali tem brancos incríveis, a Garnacha Blanca, na zona da Catalunha também, tem uns vinhos muito bons. E os Garnacha, né? Os Garnacha são incríveis. Eu acho que também na Catalunha é legal falar do Priorato, né? Acho que o Priorato vem vivendo um tempo muito bom e muito divulgado também. Mesmo que tenha uma produção de vinhos baixa comparado com outras sub-regiões da Espanha, mas o Priorato também tem seu protagonismo, né? É uma região minúscula, em território muito pequeno, mas é considerada aí ela bate de frente em termos de qualidade, ou até tem reputação até maior do que Rioja, do que Ribeira del Duero, pra você ter ideia. Produção muito pequena, muito baixa, normalmente os vinhos são muito caros, e é possível encontrar um vinho da Rioja barato, mas é quase impossível achar um Priorato barato, porque os vinhos são diferentes. Que dica dá pra gente dar de um Priorato? Pra quem... Cara, não sei, eu nunca vi ninguém trazendo pro Brasil. Priorato é Quem difícil. trazia antigamente era a Expand, só que a Expand fechou. Hoje em dia tem muitos anos que eu não me deparo com o vinho do Priorato. Já bebeu? Já bebi. Qual a característica que traz aí? É uma mistura são vinhos potentes, muito estruturados, com acidez alta, com taninos muito altos, por isso que eles precisam envelhecer. E envelhecem muito bem, e na medida que vão envelhecendo, só vão agigantando. Mas são vinhos... Ele não dá para comparar com Rioja, não dá para comparar com Ribeira, que são as referências mais fáceis na cabeça da gente, mas são vinhos muito minerais, uma acidez dura, bastante tanino, costumam ser taninos bem refinados assim, mas bastante tanino, por isso que precisa de guardar. Potência. Reza a lenda que aqui no Brasil o Priorato foi chegar somente na década de 90, etc. Então é algo bem restrito mesmo. A apelação de origem, ela é recente, é nova, não é uma apelação de origem antiga, assim. Deve remontar a isso aí, a uns 30, 40 anos no máximo. 90, isso aí.
E para beber um bom vinho Priorato, a gente precisa de boas taças, ter bons equipamentos de vinho, né? Bons equipamentos do quê? É ter taça, ter um decanter bacana, ter algo que vá fazer a sua experiência melhorar mais ainda. Aqui no Mundo do Vinho, a gente sempre deixa a dica que é a Moser Cristais, meu caro Sidney. Taças de cristais feitas aí de forma artesanal, uma produção que tem minuciosa. Vem aqui, sai aqui de Blumenau e vai exportada para o mundo inteiro. No episódio da Itália, eu vou trazer uma curiosidade sobre a Moser. Eu vou deixar vocês com uma pulga atrás da orelha. Mas eu vou trazer uma curiosidade no episódio italiano de muitas taças que são exportadas para lá. Mas aqui, no nosso podcast, todas as nossas taças têm aí o rótulo da Moser Cristais. Aqui você está vendo uma comigo, Museu do Cristal, que foi construído lá dentro da fábrica da Moser, aqui em Blumenau, que também remonta um pouco da história e todos esses primeiros passos que foram dados para que o cristal fosse produzido, como é que ele foi trazido e a tradição também que catarinense de termos os cristais. Lembrando que a Moser é a principal produtora de taças para as vinícolas gaúchas, então você faz um passeio aí lá em Bento Gonçalves, em Pinto Bandeira, que acabou de ganhar uma denominação de origem controlada também, vai lá para Caxias do Sul, Farroupilha, essa região que tem vinícolas, vai beber um vinho numa taça igualzinha essa aqui, que ela tem um pouquinho maior aqui embaixo do bojo, tem uma cavidade maior que permite você fazer esse movimento aqui de airar o vinho de forma melhor. Moser Cristais, segue eles no Instagram. Lá no Insta tem tudo. E uma dica legal, se você está nos escutando, nos assistindo aí em novembro, dezembro de 2022, tá ocorrendo algumas promoções muito bacanas, tem taça lá com preço ótimo. Eu, inclusive, passei por lá e forrei meu estoque. Só que eu apanhei em casa. Quando cheguei cheio de caixas de taça em casa, a coisa não deu boa lá, não deu boa. Mas tá aí, Moser Cristais, vai lá no Instagram, @MoserCrystal. CRYSTAL, segue eles lá e também dá uma olhadinha em todos os produtos que estão disponibilizados e bebam um vinho como a gente aqui. Mais um tema, mas assim, a gente falou uma vez aqui, né, assim, sobre não apanhar, né, levando taça pra casa, decanter perto da mulher, né, a dica do sapato, eu errei aí, eu cheguei em casa sem munição, tinha que ter comprado, né. Quando começar a gostar de vinho, para de reclamar de compra de bolsa e de sapato. É um conselho. Aí pronto. Aí se equilibra. Tu gostou demais aí. Eu gastei aqui. Essa é a tática. Entendeu? Tá casado há quanto tempo? Cola em mim que eu ajudo. Tô casado, sei lá, tem quanto tempo. E agora a mulher vai endoidar. Casei em 2002. 2002, 20 anos? 20 anos. Uma vida, né? E desde lá tu compra vinho, desde 2002? Sim. Não, desses 20, uns 15. Tá durando, então tá bom. Vou seguir tua dica. Eu sou mais recente, vou seguir a sua dica, sim. Isso aí, não reclama do sapato, não reclama da bolsa. E pronto, não vai poder reclamar do vinho. O Black Friday foi ótimo pro cartão de crédito. Vou mostrar o nosso mapa aqui. O nosso mapa geral da região viticultora da Espanha, para nós escolhermos mais um território para falarmos aqui também. O que nós temos aí? Vamos para Rioja. Rioja. Comer uma paella em Rioja. Bom, a Rioja ela é dividida em 3 sub-regiões. Rioja Barra, Rioja Alta e Rioja Alavesa. São 3 contextos um pouco diferentes. A começar pelo tipo de solo. A Rioja Alavesa, vou lá de novo. Vai lá, teacher. A Rioja Alavesa é essa partezinha aqui, ó. É uma parte muito valorizada, inclusive. Que Rioja Alta e Rioja Baixa, né? Rioja Baixa, Rioja Alta e Rioja Alavesa. Só para ficar claro ali, na medida que a gente for falando, o pessoal identificando. O que se difere, principalmente? Na Rioja Alavesa tem solo argilo-calcário. Solo argilo-calcário, a gente já sabe. É o que tem em algumas regiões nobres, como Borgonha, por exemplo. Algumas partes ali mais baixas é argilo-calcário. As partes da encosta é mais calcário e tal, mas é um contexto desejável para qualquer produtor de vinho. A Rioja Alta tem solo aluvial. É um solo que lembra um pouco o solo da Argentina ali. Mas com uma presença interessante de argila também. Tem um pouco de argila, riquíssimo em ferro, tanto que o Rioja da Rioja Alta, ele é um vinho um pouco mais terroso, assim, um contexto um pouco mais terroso. A Rioja Baixa é um solo mais aluvial,
já sem argila. Já é um solo mais puro, assim, sabe? Resultado. Na Rioja Alavesa, os vinhos são bem mais minerais. São menos pesados, porque já está cravado na encosta ali da Serra da Cantábria. E perto da Serra da Cantábria, perto dos Pirineus ali, já está cravado ali. É uma parte mais próxima das montanhas ali. Então, solo mais mineral, mais elegante, o vinho mais elegante, mais mineral. Os da Rioja Baixa e Alta já são os vinhos um pouco mais super extraídos, um pouco mais encorpadões, assim, mais estruturadões também, mas são diferenças sutis, mas a qualidade é muito parelha, né? Não é à toa que a Rioja é a região... É a região da Garnacha também, né? Ali o que reina é Tempranillo. Tempranillo. Mas tem um pouquinho de Garnacha também, costuma ter um pouco de Cabernet Sauvignon, mas micharia para entrar em cortes ali. Mas o que predomina lá é Tempranillo. Tempranillo, vinhos muito longevos também, vinhos muito bons, normalmente vinhos com longo estágio em barrica. Então, Rioja, vinhos bem gastronômicos, inclusive, são vinhos potentes. Potentes. Tá aí. Então dá pra, se quer um vinho mais encorpado da Espanha, vai escolher a Rioja lá, faz a compra e vai estar garantido, né? Isso aí. Também tem, dá para falar um pouquinho também da altitude do território de Rioja, né? Eu sei que tem locais que chegam a ficar 800 metros do mar aí de altura. Isso, que característica isso que traz aí para esse vinho que nós vamos beber na mesa? A altitude costuma trazer refinamento, né? Costuma trazer finura para o vinho. É desejável também, né? Se tiver um solo calcário, um solo pobre de matéria orgânica, a altitude ali e o que a Rioja tem também, justamente por conta dessa altitude e amplitude térmica grande, é um cenário perfeito para um produtor, né? Eu lembro, Sidney, de beber um vinho da Rioja que ele eram dois vinhos, né? Veio num kit. Tinha um que era com altitude mais baixa e uma altitude mais elevada. Eles fazem isso às vezes, né, também, essa subdivisão. Se eu não me engano, era de Rioja, sim. Isso é praticado, também é legal, é bacana também de indicar para quem quer experimentar, né, poder conhecer essas duas diferenças, né? Sim, separar a Rioja dessa maneira, Rioja Baixa, Rioja Alta e Rioja Alavesa. A Rioja Alavesa está cravada nas montanhas lá, e a Rioja Alta tem uma altitude diferente também, então, e isso vai refletir na prática nos vinhos, não tem como não refletir. Não tem como não refletir. Essa altitude contribui muito, né, principalmente com a amplitude térmica. Que é a diferença de temperatura. Então, de noite sempre cai a temperatura, ali 600, 800 metros de altitude já começa a fazer diferença. Legal, legal. Saindo de Rioja, o que nós vamos falar? Vamos falar de touro, de berço, Ribeira del Duero, que está naquele contexto de touro ali e tal. Vamos lá. Mas tem lá em cima. Mas vamos pra Ribeira. Vamos pra Ribeira. Não é mais Ribeira, famosas. Uruguai, é Ribeira, né? Ribeira del Duero. Ribeira del Duero. E é o mesmo Rio Douro, né? Que deságua lá em Portugal. Que também tem uma característica muito próxima, né? Aos vinhos portugueses. Sim. Então, o rio nasce lá, na Espanha, vai cortando o território, corta o território de Portugal, na região da região do Douro, Portugal ali, até desaguar no oceano. Mas é o mesmo rio. Olha a importância desse rio. E qual o contexto que diferencia um pouco mais coloca lá aquele mapinha que está apontando para Ribeira del Duero, o Heinz. O pessoal vê que a localização geográfica é bem diferente. Ele está cravado ali, vai passando. Ali a Rioja, né? Onde tá Sim, nós mostramos em branco. Isso. E ali está Ribeira del Duero, ó. No ladinho. Então, tá cravado ali no meio das montanhas ali, naquele grande vale que eu falei, né? Não no meio das montanhas, mas tá longe dos Pirineus ali, mas tem a meseta central ali, tá mais próximo da meseta central, e é um imenso vale. É um vale quente no inverno, no verão, que é um forno, no inverno extremamente frio, clima continental clássico. A Rioja também é clima continental, só que tem essa pegada de montanha porque está mais alto, né? Mas é classificado como clima continental. Mas a Ribeira do Duero é o exemplo talvez mais clássico de clima continental que existe. E ali também é Tempranillo. Tempranillo impera. Também vinhos, ali são os vinhos um pouco mais modernões, assim, com um pouco mais de fruta, muito extrato, bastante corpo,
pessoal gosta mais ali até de carvalho americano até do que as outras regiões da Espanha. Usa-se muito carvalho americano ali, até porque combina com o estilão da Tempranillo de lá. De fruta, de potência, de extrato. É uma região incrível também. Também tem alguma mineralidade, é uma região muito boa. Muito bom. Estou vendo aqui no mapa, Sidney, talvez eu até retorne ao assunto anterior, mas fiquei curioso na região de Navarra, lá em cima, que faz parte da Rioja, então. É uma sub-região da Rioja? Navarra, não chega a ser sub-região, uma outra apelação de origem controlada. E o contexto é um pouco diferente também, porque a Navarra, ali é País Basco, né? Sim. E a Navarra ela tem ali Tempranillo, mas tem muitas outras uvas selvagens, uvas que são autóctones da Navarra, e é a região da França, da Espanha, que mais tem cepas selvagens do país. Então é um contexto diferente. São vinhos mais opulentos, mais frutadões, mais intensos, e não são tão longevos na média, assim, não são tão longevos quanto os vinhos da Rioja. Uhum. Mas é uma região muito bacana também, muito legal. É muito legal de poder aproveitar e também de experimentar. Sim. Passando para o nosso próximo região vinicultora da Espanha, temos aí as ilhas, temos Galícia. Galícia, bacana. Galícia tem duas regiões legais ali, ó, que é Bierzo, que é um vale. O Vale de Bierzo tá cravado ali nas montanhas. É um vale em cima das montanhas. E detalhe, o Império Romano explorava ali tinha uma das maiores minas de ouro do mundo. Explorado pelo Império Romano. Em Bierzo. Mas qual é a uva ali? Já não é Tempranillo, nem Garnacha. É Mencia. Mencia. Mentia. Sim. Ela pode ser comparada ali com uma versão um pouco mais intensa, mais estruturada da Pinot Noir. Como se fosse um Pinot Noir com um pouco mais de potência ali, sabe? Então ela é uma uva faz vinhos um pouco mais elegantes ali. Aí é Galícia. É uma região linda, ó. Lindo, né? Lindo. Olha que visão. Sim. E, olha, vinhedos de Mencia. Então não só de Tempranillo vive a Espanha, né? E o que esperar de um vinho de Mencia de Bierzo? Finura, elegância, é incrível, assim. É uma versão mais selvagem de um Borgonha, por exemplo. Sabe? E a Mencia representa até 75% dessas uvas que são plantadas na região, e ela vai bem, né? Com o solo que é argiloso. Os cachos são menores, né? São um pouquinho menores, a uva tem uma pelezinha fina a uva, né? A produtividade dela não é tão grande, por isso que fica mais voltada para esse reduto ali. É uma questão histórica até, né? Você falou da comparação dela com a Pinot Noir, a Nebbiolo também, né? A Nebbiolo também, os cachos não são tão grandes ali, a pele é mais fina, a coloração de um vinho de Mencia tem aquela pegada. Tem um pouco mais de cor do que um Barolo, mas não é aquela cor do Tempranillo, aquela cor da Garnacha, a matéria corante dela é menor. É menor. Quantidade de matéria corante. Às vezes devem até colocar alguma outra uva tintoreira ali para ajudar, né? Se eu não estou enganado, a apelação de origem de Bierzo exige que tenha no mínimo 75% de Mencia. Só que é comum os melhores produtores fazerem só de Mencia. Aí vai ter aquela coloração mais delicada e tal. Porque o vinho não precisa ter aquela cor toda. O vinho precisa ter características de terroir ali, né? Então, imagina se alguém resolvesse colocar Cabernet Sauvignon na Borgonha para poder colorir o vinho da Borgonha. Absurdo. Mas aqui, ó, nesse Garnacha que nós bebemos, tem uma cor, um rubi mais intenso, né? Também. Um rubi clássico, né? Cor rubi. Muito bonita, por sinal. Uma Garnacha tintoreira. Sim. Aí, mas na Galícia, tem outra região importantíssima, só que não para tintos, mas para brancos, né? Então a gente tá falando da Galícia, né? Ó. Tá no extremo... Aqui tá Bierzo, tá cravado aqui na Cordilheira da Cantábria, aqui. E Rias Baixas já tá aqui, ó. No litoral. A região de Rias Baixas. Aqui é Portugal, região do Douro. Dos vinhos verdes. Do lado de lá tem um rio que divide. Então aqui é Alvarinho e aqui é Albarinho. A mesma uva. Só muda a letra. Rias Baixas, os brancos da Rias Baixas são excepcionais, muito minerais, costumam ser um pouco mais encorpados do que os alvarinhos
daquelas zonas mais nobres ali de Portugal, mas são vinhos excepcionais, muito gastronômicos. Pega até por conta da gastronomia lá da Galícia, né? Porque tá do lado de lá da Serra da Cantábria, né? Então ali toda influência marítima. Ali o solo o clima já é oceânico e tal. Ali a pegada é de vinho branco. E quando tinto, com o refinamento da mencia, né? De Bierzo. Então é um outro contexto. Você falou das diferenças do albarinho e do alvarinho. Também tem o aragonês e o tempranilo, né? Sim, aragonês recebe esse nome lá na Espanha, em Portugal. Em Portugal. E na prática, ele costuma ser um pouco menos potente, menos estruturado do que a versão espanhola. Do tempranilo. Até pelo clima, né? Porque que tem muito aragonês no Alentejo. E apesar de fazer divisa ali com a Espanha, mas é uma região que o contexto dela é um pouco diferente, uma região mais plana e tal, muito mais ensolarada. Então não tem o frio intenso que tem algumas regiões da Espanha, então o produto sai diferente. E pra gente fechar, a gente pode tem que falar de La Mancha. A gente pode encerrar com La Mancha e dar uma passada ali por outras regiões ali que tu queiras. La Mancha é um platô, tá lá cravado no maciço, na meseta central. Vai subindo, é lá em cima. Quando chega lá em cima na meseta central, aí já é um platô. Aí já é um platô plano, um relevo plano, e o solo já é muito mais fértil. Já é um solo mais avermelhado, com mais matéria orgânica, mais um argilo, tem algum de argila, tem alguma coisa de calcário, de areia, de pedra, mas ele é muito mais parecido com o solo que a gente conhece, que são solos mais férteis e tal. Não é à toa que essa é a maior apelação de origem do planeta. E o volume que sai dali é uma coisa absurda. Um volume gigantesco. Que vinhos que são conhecidos da La Mancha que a gente tem no nosso... Lá tem a La Mancha já é uma apelação de origem controlada, então já vai estar escrito La Mancha ali no rótulo. Só que ali tem muito Airém, tem muito Tempranillo. Airém é uma uva branca, né? Uhum. Tem muito Tempranillo. Ali o que predomina é Tempranillo, mas tem também Cabernet Sauvignon, tem Merlot, tem outras uvas internacionais, sabe? E é a terra de Don Quixote, né? Don Quixote, Martin Ferro, um mito. Castilla-La Mancha. Uhum. E o que esperar? Vinho moderno, cara. E super extraídos, super frutados, super redondos. É pegada de novo mundo ali. Talvez o vinho da Espanha, que mais tem... A Espanha toda tem uma pegada de novo mundo, tirando ali a Catalunha, tirando ali a Galícia, né? Mas o resto tem essa pegadinha de novo mundo. Mas a La Mancha é a mais estilo novo mundo que existe na Espanha. Um pouquinho mais caro também, né? Os vinhos da La Mancha. Não, costumam ser até mais baratos do que da Rioja e do que de Ribeira del Duero. Tem vinho caro também, mas a gente consegue vinhos mais baratos, mais acessíveis até de La Mancha do que na média de Rioja. Tem o rótulo, acho que é Crianza, que também é de La Mancha, né? Que é bem conhecido. Criança, a gente deveria ter abordado isso, foi bom você ter lembrado. Essa classificação de criança, ela se refere a estágio em barrica. E isso é válido para toda a Espanha, só que muda um pouco a regra. Então, por exemplo, lá na Rioja, na Ribeira del Duero, um criança tem que ficar pelo menos... Ele tem que ficar... Se ele ficar menos de 12 meses na barrica, ele é classificado como criança. De 12 meses para mais, reserva. Aí tem os Gran Reserva também, que é também definido pelo tempo de envelhecimento, de amadurecimento. Tem o Sim Criança, que ficam até 6 meses. Recomeçando então. Tem o Sim Criança. Não fica na barrica? Não fica na barrica. Uhum. Sem madeira. Ficando até 6 meses. Isso pegando Rioja e Ribeira, né? Semi-criança. Ficando até 6 meses. Menos de 12 meses, entre 7 meses e 12 meses, é criança. Acima de 12 meses é reserva. E mais 12 meses em garrafa. É obrigatório. E para ser um Gran Reserva, já tem que somar 5 anos de envelhecimento, na barrica e na garrafa, para ser classificado como
um Gran Reserva. Já em La Mancha, com criança, ficando 6 meses, já é classificado como criança. Mais de 6 meses já é uma reserva. Entende? Aí a gente vê realmente uma utilização dos termos reserva, Gran Reserva, de uma forma definida, né? Não é algo subjetivo como nós temos aqui no Novo Mundo. Sim, é objetivo. É objetivo, é a questão do envelhecimento da barrica. Isso, é só pelo amadurecimento na barrica. Sim. Envelhecimento na barrica e na garrafa. E tem a ver com a qualidade? De certa forma tem, tá implícito aí, porque não é qualquer vinho que consegue passar 12 meses numa barrica. E mais 12 meses em garrafa para depois chegar no mercado. Né? Mas está mais ligado ao tempo de amadurecimento e envelhecimento e implícito aí a qualidade do vinho do que está diretamente relacionado com a qualidade do vinho. Então a qualidade do vinho é meio que secundário por conta de que o termo é mais definidor, é mais especifica mais a questão do tempo de envelhecimento. Mas é claro, para ficar mais tempo em barrica, o vinho tem que ser melhor, né? Então está implícito aí sim a qualidade do vinho. Com certeza. Me chama a atenção no mapa também, Alicante. É nome de uva. Alicante Bouschet é o nome de uma uva. Nome de uma uva, né? Também é uma região propícia dessa aí. Sim, mas essa região ali é uma região que tem vinho tinto também, como Rumilha, Valência. Tem muito vinho tinto, Múrcia também sai, a zona ali sai vinhos tintos, mas é uma região que predomina muito vinho branco. Bastante vinho branco. Então a região aí talvez seja influenciada aí pelo mar, né, pelo tipo de comida e tal. Bastante vinho branco dali, vinhos. Mas não são as apelações de origem mais nobres da Espanha, não. Estão um pouco aquém dessas outras que a gente citou. Quais são as apelações mais nobres? Cava? Cava, a Terra Alta, Ribeiro del Duero, Rioja, o Penedès também, que sai muita cava de lá, mas sai muito tinto legal também, né? A Andaluzia ali no Jerez. Então, são essas regiões um pouco mais nobres, assim. Tem regiões menos importantes e outras mais nobres. Para a gente deixar de dica para quem está nos acompanhando, ó. Pratos típicos espanhóis. Paella. Vamos com vinho branco da onde? Paella, eu aconselharia, primeira opção, pegar um Jerez fino. Que vai ser uma experiência legal. Porque a paella espanhola, delícia, hein? Vão além de peixes, frutos do mar, vão carne de porco, vão caças, vão outros componentes ali. Homicídio, nem que é isso? Eu acho que um Jerez fino ia encarar muito bem. Mas dá para colocar também uma grande cava. Ser um espumante potente, encorpado, vai bem também com uma paella dessa. E um vinho que é raro, né? Difícil de encontrar. Hoje em dia quase não fazem, os brancos Gran Reserva. Brancos Gran Reserva, com estágio no barrica, 12 meses. Hoje quase vinícola nenhuma não faz mais. Mas deve cair bem, né? Uma paella é uma delícia. São vinhos que precisam ser compreendidos também, né? Porque são vinhos na juventude, são muito agressivos, apesar de brancos. Sabe quem que é conhecido por fazer uma boa paella? Nosso amigo Montanha. Tá o convite aí, tá, Montanha? Bem, Aí você faz o convite para ele fazer a paella, eu faço o convite para você comprar o vinho. Lança lá um Tondônia branco pra gente acompanhar um Gran Reserva da vinha Tondônia. Quanto? Vai cair bem. Deve estar uns 3 mil, 5 mil. Tá bom. Vamos lá. A gente divide daí, meio a meio? Pix? O vinho, né? O vinho, né? O vinho a gente divide. A paella com ele. A compra do vinho, não. A gente divide a garrafa de vinho. A garrafa, tem 300 ml pra cada um. E sobra 50 pra ele. O pagamento ele faz sozinho. Faz sozinho. Não vai dividir coisa nenhuma. Ramon, presunto ramoniano. Isso é uma outra delícia. Muito bom, né? É muito bom, muito bom. Pra onde a gente vai? Cara, o Ramon já precisa ir de um tinto, né? Um tinto. Eu iria num vinho catalão, cara. Um Garnacha que tem acidez, parece a gordura do Ramon Serrano ali. Um Navarra mais embaixo ali. Um Navarra, alguma coisa desse tipo, mas precisa de acidez ali. E os vinhos mais ácidos, assim, um pouco mais duros em acidez, mais gastronômicos, tá na Catalunha.
Mas Navarra também dá para colocar, fica bom. Que é uma região que tem muita tradição na produção desse tipo de iguaria, né? Uhum. E um ramonzinho é gostoso, hein? É bom demais. É gostoso, é melhor que até presunto Parma, hein? Ih, comprei briga. São produtos bem diferentes. Comprei briga. As pessoas às vezes acabam também escolhendo um ou outro, né? Mas são produtos diferentes. Eu acho que, se eu não estou enganado, o Parma ele é um pouco menos maturado, né? Sim. Ele é um pouco mais fresco. fresco. O Ramon é bem mais naturado, com certeza. Ele é um pouco mais até fresco. Textura. A coloração um pouco mais rosada até. Então eu acho que causa mais estranheza mesmo para quem não está muito acostumado um Parma do que o... E para quem gosta também de, talvez seja o seu caso, de sabor mais intenso, de defumação e tal, de envelhecimento mais picante, vai gostar mais do Ramon. Do Ramon, né? Eu lembro de comprar em São Paulo o Ramon lá no mercado público, lá vende bastante, né? Lá tem. Aqui é um pouquinho mais difícil a gente achar. Às vezes tem as empresas especializadas. Chegam em pacotes ali, né, cara? Já é fracionado. É. Mas tem um restaurante aqui, que eu fui até uma vez, que eles têm o Ramon grandão, né? E tem uma moça lá que é especializada. Qual partezinha tu quer? Comprar ele um pacotinho não é a mesma coisa de cortar na hora ali. Não, né? O pessoal do Olive aqui. Muito, muito bacana. Lá eles cortam na hora ali. Cortam na hora. E ela tem uma técnica pro corte, tem uma faca específica. Né? Pô, legal. Show de bola. Legal, vai. Um abraço pro pessoal aqui do Olive que faz isso aí, né? Pô, fenomenal. Vou dar uma sobremesa também. Agora eu quero ver um churros espanhol. Eu não sei como é o churro espanhol. É igual, é parecido com o nosso aqui? É tipo aquele do Chaves, né? Aqui eles alteram tudo, né? Aqui é doce de leite, massa e tudo. Cara, o Jerez, né? Um Jerez, não o Pedro Ximenes, porque aí seria doce demais. Porque o churros espanhol ele não é tão doce como o churros brasileiro. Não é aquele doce de leite, não, aquele mumu no meio, assim, com açúcar por fora. Ele tem esse mesmo preparo, mas não é recheado, entendeu? É um manzanilla, um Paulo Cortado, um Jerez Paulo Cortado, manzanilla ali, que tem uma certa doçura, mas não tão exagerada, vai ficar show de bola. Barcelona ou Real Madrid? Ah, cara, difícil também, Difícil, né? Acho que Real Madrid. Real Madrid? Eu sou Barcelona. Real Madrid tem mais história. E o Zidane dando cabeçada. Né? O Barcelona começou... Quem fez o Barcelona grande foram os brasileiros, tá ligado, né? Sim. Até uns 30 anos atrás era um time Ronaldinho pequeno. Gaúcho, Deco. Começou com o Rivaldo. E, cara, que os mais novinhos aí, pesquisa o lance do Rivaldo no Barcelona. São lances tão bonitos ou mais bonitos do que com o Ronaldinho Gaúcho. Ó, quem fez o Barcelona que é hoje, começou com o Rivaldo, depois o Romário e depois o Ronaldinho Gaúcho. Sem esses três, o Barcelona continuaria sendo um time médio da Europa. É o timaço hoje. Pesquisa, tá na internet, lance do história desses jogadores no Barcelona. Vou pesquisar. Show de bola, né? A Espanha é um país encantador. Vinho da Catalunha e... Se tiver que escolher... Vinho independente da Catalunha. Real Madrid ou Barcelona, né? Beber vinho na Catalunha e ver futebol lá em Madrid. Lá na capital, né? Dá pra ir de trem, Sidney, por hoje é isso. Obrigadão pela essa explicação, essa aula de hoje, mais uma vez, na nossa série sobre geopolítica de vinhos dos países. E sempre lembrar pro pessoal, né? Siga a gente nas redes sociais, @no mundo do vinho. Isso aí, nos sigam lá. Também tem podcast novo, toda quarta-feira, 8 horas da noite. E a gente vai seguir com mais alguns episódios passando pelo velho continente. Vamos falar ainda sobre Portugal, sobre Itália, sobre Brasil. E aí a gente depois vai ter a temporada nova no ano que vem, 2023, também pra gente trazer mais detalhes aqui. A gente vai falando de regiões, de uvas específicas, a gente vai especificando um pouco mais. E você vai bebendo, mas sempre com muita moderação. Voltamos na quarta-feira que vem. Se inscreva no nosso canal, @no mundo do vinho no Instagram, segue a gente lá também, deixa seu like, comentário, compartilha com os amigos. Tem aquele cara que gosta muito de vinho, manda pra ele. Tem um que não gosta de vinho, manda pra ele também. Isso aí. Nos divulgue, nos ajude a divulgar. Tchau. Tchau.